Nós vamos então iniciar agora a segunda parte, no sentido de segunda linguagem do amor que nós estamos estudando nessa série. A série que se chama As Linguagens do Amor Aplicadas à Sua Família, baseada no best-seller de Gary Chapman. Hoje nós vamos falar sobre a importância do tempo que você doa. Você viu durante a ordem de culto o vídeo sobre a história, a conhecida história do lenhador e a raposa. Se você está ouvindo esse áudio e não estava presente aqui no culto, digite no YouTube, aí na internet, o lenhador e a raposa. E você consegue tanto ler essa história quanto assistir uma animação que nós reproduzimos aqui. Nessa história, uma raposa era deixada cuidando do bebê pelo lenhador, e os amigos falavam para o lenhador, ele não devia confiar na raposa, que um dia a raposa iria comer o seu filho, mas então ele diz, não, eu confio na raposa, até o dia que ele, inculcado com essas coisas, chegou em casa, viu marcas de sangue pela casa, e antes de pensar, sem pensar duas vezes, ele deu uma machadada na raposa. Mas quando ele entra no quarto, ele percebe que o seu filhinho, o bebê, estava vivo. E ao lado do berço, uma cobra gigantesca, peçonhenta, morta. Certamente porque a raposa, para salvar o bebê, havia matado aquela cobra. Baseado nisso, e baseado na temática do que nós vamos trabalhar hoje, eu quero lembrar para você, ou você que não conhece, apresentar a você o texto de Gálatas 1, versos 3 e 4, que fala o seguinte: a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E aí o verso 4 diz assim: que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar para desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Também Paulo, mas agora na carta aos Efésios, capítulo 5, 25, como lemos há pouco, diz o seguinte: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. O que eu quero que você perceba nessa reflexão sobre família é que Jesus, ele se entregou, Jesus se doou por amor a nós. E é curioso, meus amados irmãos, que quando nós vemos as orientações de Jesus para as nossas vidas, para a vida das nossas famílias, nós vemos que são demonstrações de amor de Jesus por nós. Ele nos orienta, ele nos guia, ele não nos deixa soltos na vida. Mais do que isso, Jesus nos protege. Jesus não apenas conhece os nossos inimigos, mas ele destrói os nossos inimigos. Só ele tem força para salvar as nossas vidas. Mas muitas vezes, nós matamos esses conselhos que Jesus dá para as nossas vidas, para a vida da nossa família. Nós achamos que estamos fazendo a melhor coisa. É óbvio, esse conselho não serve para a minha vida, mas na verdade, quando muitas vezes já é tarde demais, nós percebemos que aqueles conselhos para a nossa família, na verdade, estavam nos salvando, mas nós os eliminamos. Mas há uma outra aplicação que esse curta, essa animação, essa história do lenhador e a raposa, também traz à minha reflexão. Muitas vezes, nós deixamos de ouvir os nossos corações, nós deixamos de perceber os nossos sentimentos. Nessa noite eu quero falar sobre sentimentos com você. E aí passamos a ouvir outras vozes, passamos a ouvir outras pessoas, como o lenhador fez com seus amigos. E essas pessoas colocam outros valores, outros princípios sobre a família, na nossa mente e no nosso coração. Princípios esses que muitas vezes não correspondem às orientações de Deus para as nossas vidas. E aí nós acreditamos nesses princípios.
Nós passamos a viver sob estes valores e nos precipitamos e matamos as nossas famílias. O que eu quero que você entenda é que você precisa tomar uma decisão, se você ainda não tomou, em relação à sua família. A família foi criada por Deus. A família é um projeto de Deus. Por que existe família? Porque Deus criou. Ah, mas eu toco a minha família do jeito que eu quiser e não estou nem aí com Deus. Tudo bem, mas Ele que criou a família. Isso está registrado. E aí você tem uma decisão a tomar. Você pode seguir as regras do Criador, ou você pode seguir as regras das criaturas. Eu não sei você, mas se eu estiver num avião, e o avião estiver caindo, e eu tiver que escolher entre as orientações, imagine que quem projetou e construiu aquele avião está dentro do avião comigo. E eu posso ouvir aquelas orientações do que eu devo fazer enquanto o avião está caindo. E do lado de quem criou, projetou e construiu aquele avião, tem um passageiro qualquer, igual eu. O cara é um passageiro. E esse passageiro também está dando orientações sobre o que eu devo fazer com o avião caindo. Quem que você acha que eu vou ouvir? Quem que você ouviria? Um passageiro como você? Ou quem projetou o avião? Agora, se a resposta parece tão óbvia e simples nessa perspectiva, a pergunta que segue é: por que a gente não segue a mesma lógica quando nós pensamos nos problemas e das soluções, especialmente nas soluções para as nossas famílias? Deus projetou a família e Deus projetou em nós o amor. E aí eu quero trabalhar com você um conceito nessa noite, que ao projetar a família em nossas vidas, Deus criou o que alguns psicólogos, psiquiatras e o próprio Gary Chapman, muitos pastores também utilizam essa ilustração, o que nós chamamos de um tanque do amor. Então, já que eu usei a ilustração do avião, imagine o tanque de combustível de um avião ou do seu carro. Muitos dos nossos problemas, meus amados irmãos, é isso que nós precisamos começar a entender. Muitos dos problemas dos nossos relacionamentos familiares se dão porque nós temos uma necessidade em nossas vidas. E essa necessidade, às vezes, é negligenciada por nós. Nós temos a necessidade de sermos amados. Sim. Eu quero ser amado, eu preciso ser amado. E o que nós precisamos entender é que isso não acontecia antes da queda do homem no Éden. É curioso quando a gente pensa no Éden. Nós éramos totalmente satisfeitos uns com os outros. Adão era perfeito. Sabe aquela história, não existe marido perfeito? Verdade, não existe, mas existiu. Adão era perfeito para Eva. Eva era perfeita, era a mulher perfeita para Adão. O relacionamento de Adão e Eva com Deus era um relacionamento perfeito. Eles tinham uma vida perfeita. Eles não tinham necessidades. Eles viviam de forma plena. Eles eram felizes. Eles não tinham sofrimento algum. Mas essa realidade deixou de ser realidade o dia que os dois tomaram uma decisão. A decisão de seguir os seus próprios caminhos. A decisão de se tornar independente de Deus. E aí, meus amados irmãos, isso explica por que eu e você, nós temos algumas necessidades básicas que precisam ser satisfeitas nas nossas vidas. Elas eram satisfeitas antes, mas agora não são mais por causa da queda. Eu passo a ter necessidade de amor.
Eu passo a ter necessidade de afeição. Eu preciso ser querido. O fato é que porque nós nos afastamos de Deus, e Deus é a essência do amor, olha que curioso. Deus é a essência do amor, porque Deus é amor. Mas nós estávamos próximos de Deus, nós nos afastamos de Deus. A minha natureza, que tem essa essência divina, ela foi manchada, mas a minha essência e a minha necessidade de ser satisfeito, de ser querido, de ser amado, permanece. E aí eu entro numa crise, porque só Deus é amor, mas eu estou afastado de Deus. E agora? Minha natureza clama. Eu preciso ser amado por quem? Por outra pessoa. Eu preciso ser amado por outra pessoa. No fundo, ninguém que está me ouvindo, nenhum de vocês, nem eu, nós queremos a nossa vida ter sucesso. Sabe esse conceito de sucesso? Eu quero ter sucesso na minha vida. Você não quer ter sucesso coisa nenhuma, você quer ser amado. Ser amado é o seu motivador, é o meu motivador em ter sucesso. Porque eu imagino que eu tendo sucesso, se eu conseguir comprar aquele carro especial que ninguém tem, eu vou ser mais amado, eu vou ser mais querido, as pessoas vão me olhar de forma especial. Se eu comprar aquela roupa, daquela marca específica, eu serei mais bonito, mais bonita e, consequentemente, mais amado. Se eu me matar de treinar na academia e fizer dieta 24 horas por dia para ter um corpo perfeito, então eu vou conseguir uma grande paixão na minha vida, porque o problema é o meu corpo. Então eu vou trabalhar com o meu corpo para quê? Para ser amado. Até as habilidades que nós desenvolvemos, ou os empregos que nós procuramos nos envolver, muitas vezes a motivação é ser amado. Eu quero tocar violão. Por que você quer tocar violão? Porque na verdade você quer ser amado. É claro, eu estou analisando só uma perspectiva do fato. Não estou dizendo que é totalmente isso. É interessante. Eu quero estudar computação e eu quero ser o gênio da computação. Por quê? Porque as pessoas vão ficar impressionadas comigo. Você quer ser amado. Você quer ser querido. Eu quero ser o CEO, o presidente de uma grande multinacional. Por quê? Porque você olha presidentes, CEOs de multinacionais e você vê que essas pessoas são queridas. Essas pessoas são amadas. E no fundo você diz, eu também quero ser assim. A ideia por trás dessas coisas é, assim eles vão me amar, assim eu finalmente serei querido, serei querida. Agora, sabe o que é curioso? Deus, mesmo depois da queda, Deus nos dá soluções para nós saciarmos os nossos desejos. Deus sempre providencia soluções, mas nós nem sempre ouvimos a voz de Deus. Exemplo, o nosso desejo de ter intimidade com alguém é saciado pela dádiva que Deus nos dá do casamento. Simples assim. Eu tenho desejo de ter intimidade profunda com alguém. Deus nos deu o casamento. Isso é maravilhoso. É um dos maiores presentes que um homem ou uma mulher pode receber de Deus. O casamento existe para isso. Por isso que as palavras bíblicas para descrever o casamento são que o homem e a mulher se tornam uma só carne. Não significa que eles perderam a sua identidade, não é isso. Mas significa que um entrou na vida do outro, o outro entrou na vida do outro, né? De maneira íntima, de maneira profunda. Que coisa bela, meus amados irmãos. Se nós pensássemos assim, tá bom, nós nos desconectamos de Deus. Qual a solução para nós então sermos saciados de forma amorosa nas nossas vidas? O casamento. Isso sem contar nos filhos, nos netos, nos parentes e tudo que gera uma família.
Mas mesmo assim, mesmo Deus dando algumas soluções para as nossas vidas, nós ainda temos que conviver com a realidade de que temos uma carência de amor. Algumas pessoas têm mais, são mais carentes amorosamente, outras menos, mas todos nós temos carência porque nós somos pecadores. Por isso que nos relacionamentos a gente ouve frases do tipo, pastores costumam ouvir muito isso, pastor, não tem jeito. Pensa na ideia de tanque do amor, tá? Pastor, não tem jeito, nosso amor acabou. Olha, então peraí, é algo que um dia foi cheio, mas foi se esvaziando, a energia foi sendo consumida, até que chegou num ponto que a pessoa diz para outra, ou para outras, que o amor acabou. Ou frases do tipo, essa é muito comum em gabinetes pastorais. No namoro nós éramos tão próximos, pastor, nós éramos tão unidos, agora que a gente casou, acabou a nossa intimidade. Olha que loucura! Como assim? Agora que casou, que é para ser mais íntimo, que é para desenvolver este amor, agora essa intimidade acabou, no namoro era de um jeito, agora é de outro. Ou uma frase muito comum dos homens, ela não me satisfaz mais. Satisfaz. Tanque do amor que pode estar cheio ou pode estar vazio. É isso que eu quero que você entenda. Você precisa descobrir o que enche o tanque do amor da pessoa que você ama. E aí pode ser, eu posso estar falando do seu marido, da sua esposa, do seu filho, do seu neto, dos seus pais, dos seus tios, dos seus avós. Você precisa descobrir o que enche o tanque de amor da pessoa que você ama e trabalhar para encher. Porque não adianta nada eu saber que se eu tirar meu carro da garagem, ir até o posto ali na esquina, encher de gasolina ou álcool, eu sei disso. Eu sei disso. Ah, que joia. Então, para o carro andar eu preciso fazer isso. Só que eu não faço isso. Eu não tiro ele da garagem, eu não vou até o posto, eu não uso o carro. Faz sentido? Não. E por que a gente faz isso nos nossos relacionamentos? Isso é muito curioso, irmãos. Mas eu quero que você entenda, deixa eu fazer um alerta para você e para mim. As linguagens do amor, nós já falamos de uma semana passada. Elas nos ajudam a identificar. Mas não pense que você vai sair dessa série de palestras sobre casamento com tudo resolvido. Não. Por isso que eu dei esse exemplo do meu carro indo até o posto. Você aqui, você está apenas ouvindo o que deve ser feito. Mas as coisas não estão acontecendo ainda. Se você não colocar em prática, absolutamente nada vai mudar. Você precisa entender isso. Nós precisamos fazer esse contrato aqui. Você me ouvir não muda a sua vida. Você precisa colocar em prática o que Deus está falando no seu coração. Então, tira um pouco o foco do que... Isso acontece muito principalmente entre casais. Tire um pouco o foco do que o outro tem que fazer. Esse outro que está do seu lado aí agora. Seu marido ou sua mulher. Quando você ouvir essas palavras aqui, pense no que você precisa fazer. Não me venha com essa historinha na porta da igreja. Pastor, essa palavra foi uma bênção. É, irmã? É, pastor, porque meu marido precisava ouvir isso. Não! Você precisava ouvir isso, mulher. Ele também, mas para de jogar a responsabilidade sobre o outro. Não, porque eu tenho um casal em crise. Meu casamento não tem crise, mas eu tenho um casal em crise. Pastor, eu vou mandar o link desses áudios que ele precisa ouvir. Não é ele que precisa ouvir. Você está aqui porque Deus te trouxe aqui. Você está ouvindo isso porque Deus quis que você ouvisse. Deus tem um propósito para a sua vida, para o seu casamento, para os seus filhos. E aí, antes de nós entrarmos propriamente dito na próxima linguagem do amor, eu preciso falar um pouco com você sobre amor e paixão. Agora, especificadamente, meu foco serão os casais, tá? Namorados, noivos, casados. Meus amados irmãos, paixão e amor são coisas diferentes.
E vocês estão vendo essa foto aí? Ó, deixa eu falar. Entenda o seguinte. Viver eternamente apaixonado por alguém. E então viveram eternamente apaixonados. É utopia. Os casais que acham que isso é possível, eles só acham que isso é possível porque eles ainda não amadureceram na vida. Na vida e no relacionamento. O problemão que a gente tem, é que quando a gente casa pensando que a paixão dura para sempre. E deixa eu apresentar uma verdade bíblica para você. A paixão, em nenhum lugar na Bíblia você vai encontrar que a paixão dura para sempre. Você vai encontrar o quê? Que o amor jamais acaba. 1 Coríntios 13, 8, na versão Almeida. O amor é que jamais acaba. A paixão acaba. Agora, uma verdade. Quase todos os casais se casam por causa da paixão e não por causa do amor. Quase todos, com raríssimas exceções. Eles estão apaixonados. A paixão, ela causa uma euforia. A pessoa só pensa na outra pessoa. Nós ficamos cegos. A paixão nos torna cegos. A pessoa parece perfeita. A pessoa parece perfeita porque nós estamos apaixonados pela pessoa. Porque depois, no casamento, começam a aparecer as imperfeições. Por quê? Porque você não está mais apaixonado. Simples assim. Mas ou a gente não sabe, ou a gente esquece dessas coisas. Gary Chapman diz o seguinte, abre aspas. Outros casais... deixa eu explicar primeiro. Ele diz isso daqui num contexto de que assim, quando nós estamos namorando, somos noivos, a gente pensa mais ou menos assim. Um namoradinho falando para o outro. Outros casais podem discutir e brigar, mas nós seremos diferentes. Vai dizer que você nunca disse isso na época do namoro. Aí ele continua mais para frente, ele diz assim. Sabemos em nossa mente que um dia, um casal falando para o outro, sabemos em nossa mente que um dia nós teremos divergências. Mas nós estamos certos que nós vamos discutir essas diferenças de maneira franca. Um de nós sempre estará disposto a fazer concessões e chegaremos sempre a um acordo. É assim que pessoas apaixonadas pensam. Não que esteja errado esse tipo de conversa, o meu ponto não é esse. Mas é para você entender o típico raciocínio de quem está apaixonado. Ele vive uma doce ilusão. Ele não é capaz de admitir que terá problemas sérios com a pessoa que ele ama, porque ele não consegue imaginar qualquer problema com a pessoa que ele ama. A paixão, ela é comparada, meus amados irmãos, a uma obsessão. Se você procurar nos dicionários o que é obsessão, é um desejo intenso de possuir, é um apego exagerado. A pessoa perde interesse por outras coisas, ela só consegue pensar na pessoa ou no objeto da sua paixão. Mas isso não é real. É isso que a gente precisa entender. Essa não é a realidade. Especialistas dizem que o tempo médio de uma paixão dura 2 anos. Qualquer coisa que você se apaixone, em média, 2 anos depois, essa paixão começa a esfriar. Por quê? Porque mais cedo ou mais tarde, a nossa natureza, sabe aquela natureza que nós temos o amor, nós precisamos do amor, mas nós nos afastamos de Deus. Então nós não buscamos mais Deus para nos satisfazer, nós buscamos pessoas e coisas para nos satisfazer. Isso nos torna extremamente egoístas. E casamento são 2 pessoas egoístas tentando dar certo na vida. Vai dar certo? Vai, mas com muito esforço. Olha quem vai aparecer de novo aí para falar da nossa natureza egocêntrica. Olha o Garfield aí de novo. Ele pode estar apaixonado por um tempo, mas daqui a pouco ele volta a pensar nele mesmo, ele quer o melhor. Nós gostamos que o mundo gire em torno de nós. Nós não gostamos de girar em volta de outras pessoas.
A boa notícia é que a paixão passa, mas o amor jamais acaba. O amor permanece. Então, sabe por que eu dei essa ênfase nessa introdução, irmãos? Para dizer uma coisa para você que é casado e está desanimado com o seu casamento. Serve para outros tipos de relacionamentos, mas eu fui específico para namoro, noivado e casamento nos últimos minutos. Não desista. Não desista porque a paixão acabou. O que eu quero que você entenda, Deus está te dizendo nessa noite, que a paixão acaba. O que vocês precisam é só se reajustar novamente. E, gente, se vocês estão casados ou namoram há muito tempo, vocês já fizeram isso em outros momentos da vida. Vocês tiveram que reajustar o tempo todo, vocês tiveram que sair da casa dos pais, um novo emprego, mudaram de cidade, uma nova carreira, depois vieram os filhos. A vida é assim, é se reajustar o tempo todo, até o dia que você partir ou Jesus voltar. Então, olha só como é nosso raciocínio. A paixão acaba, e a paixão vai acabar sempre. Em algum momento ela vai acabar. Aí a gente pensa assim, puxa vida, eu vou ter que viver infeliz o resto da vida agora. Ou, outros pensam assim, eu vou pular do barco porque não dá mais, eu vou tentar algo novo. Alguns dizem que quem tomou o primeiro caminho, vou ter que viver infeliz o resto da vida. Foi a geração dos nossos pais, dos nossos avós, dos meus no caso, né? Vê aí sua idade. E quem está dizendo, vou pular do barco porque não dá mais, vou tentar algo novo, é a nossa geração. Mas o que Deus diz para nós é que existe um terceiro e melhor caminho. O terceiro melhor caminho é reconhecer que a experiência da paixão é um pico emocional que nós temos na nossa vida. É temporário. E uma vez que eu reconheço que a paixão é temporária, eu passo a buscar o amor real no meu cônjuge. Eu não tenho que entrar em crise, o mundo acabou. Ou, vou viver infeliz a vida toda. Não desista, lute. Essa paixão já está se transformando em amor. Você só não percebeu isso ainda. E a nossa necessidade emocional mais básica não é sermos apaixonados. A nossa necessidade emocional mais básica é sermos amados. Então isso é muito bom, a paixão está indo embora. Porque o que vem é mais forte do que a paixão. Agora, isso brota da razão, isso não brota de instinto. Você precisa pensar. E tem mais, gente. Dá trabalho. É a gente ir contra a nossa natureza egoísta. Porque a gente quer chutar o balde, ou desistir da vida, ou pular para outra. Não! Eu costumo, nos últimos anos, dar um conselho para jovens, que foi um conselho dado para mim, quando eu era adolescente, por um autor de um livro, um autor norte-americano, que se chama James Dobson. Os livros dele já estão fora, já estão esgotados do nosso país. Mas eu aprendi um conceito quando eu era adolescente, eu nunca mais esqueci, e isso tem ajudado muitos casais que eu tenho aconselhado nos últimos anos. O conceito é esse: case com alguém que você tenha o prazer de fazer feliz. E não com quem você acha que te faça feliz. Então perceba, eu vou repetir. Esse primeiro conselho é para quem não está casado ainda. Tá? Então é o seguinte, você vai sair à caça. Estou brincando. Mas saia com esse pensamento. Eu vou me casar com alguém que eu tenha o prazer de fazê-la feliz. E não que eu tenha a expectativa que ela me faça feliz. Se você casar tendo isso em mente, você tem 80% de chances de dar certo. Esse número foi eu que inventei agora, não é estatístico. Agora, um conselho aos casados. Faça seu cônjuge feliz. Não fique esperando ela ou ele te fazer feliz. Eu trouxe uma ilustração para nos ajudar nisso. Então está lá a mulher,
Está lá o homem, os dois percebam que eles estão um pouco afastados. Aí, porque eles estão afastados, o homem começa a resmungar da vida. Ela não me dá amor, ela não me ama. E a outra, também lá afastada, dizendo, ele também não faz nada para mim, ele também não me dá presente, ele não me dá uma palavra de amor, ele não me ajuda. E ficam os dois afastados, falando mal um do outro, se odiando. Aí um dia, o homem aqui é o meu exemplo, poderia ter sido a mulher. Ele enche suas mentes de amor, e ele toma a direção não de ficar afastado, mas ele resolve se aproximar da mulher. Ele pensa assim, eu vou parar de achar que ela tem que me fazer feliz, eu vou fazê-la feliz, eu vou me entregar, eu vou me doar a ela. E aí ele faz isso, olha lá, a seta, ele todo apaixonado, ela continua danada, mas ele todo apaixonado se aproxima dela. O que acontece? Ela fica feliz da vida, ela fala, puxa vida, né, ele me surpreendeu, que alguma coisa aconteceu. Será que ele conversou com o pastor? Será que ele leu o livro do Gary Chapman? O que será que aconteceu? Ela fica muito feliz, ela fica irradiante. O que antes era nervosismo, bronca, nos dois virou coraçõezinhos, virou amor. Que coisa maravilhosa. O que você acha que vai acontecer no próximo passo? Ela vai, também com amor, se voltar para ele. Porque ela está sendo amada. Enquanto ela não estava sendo amada, ela não era motivada a dar amor, mas ela foi surpreendida pelo amor. E, gente, é uma resposta automática. É uma resposta automática. Só não responde automaticamente quem é doente, quem tem algum problema neurológico ou clínico. É natural. E aí, qual que vai ser o final dessa história? O final feliz, olha lá. Ela lá, cheia de amor, ele também cheio de amor, os dois mais próximos, ele se doando a ela se doando a ele. Simples, né? Mas nós fazemos exatamente o contrário. Você é um cretino. Você é um imbecil. Eu não devia ter casado com você. E você também é igual sua mãe. Né? Eu tenho que esquentar comida todo dia que eu chego em casa. E a comida vive sem sal, porque eles ficam fazendo essa dieta maluca aí. E eu não posso cuidar do nosso filho, eu não posso levar nosso filho para andar de skate. Mas você também trabalha 12 horas por dia. E se ele chegasse em casa e falasse, deixa que eu cozinho hoje. Você? Deixa. E fizesse uma dietinha lá legal para ela, saborosa. As coisas iam ser diferentes. Por que isso não ocorre naturalmente? Por causa do pecado. Então, gente, a segunda linguagem do amor, que nós estamos chamando aqui da importância do tempo que você doa, é tratado pelo autor do best-seller como tempo de qualidade. Tá? É necessário. Ou seja, uma das ferramentas mais poderosas que nós temos para encher o tanque de amor da pessoa que nós amamos, é construir, é dedicar o seu tempo à pessoa. Eu estou falando do tempo que você doa a outra pessoa, seu filho, seu cônjuge, seu pai, seu avô e por aí vai. Agora, eu estou falando em se doar. O foco daquele momento deixa de ser você deixa de ser Garfield por um pouquinho, deixa de ser você, e você passa a dar completa atenção a outra pessoa. Sabe por que eu sei que você é capaz disso? Deixa eu dar um exemplo no convívio conjugal agora de novo. Eu tenho certeza que você é capaz de fazer isso. Sabe por quê? Era isso que você fazia quando vocês namoravam. Por exemplo, vocês iam no cinema, mas vocês não iam no cinema por causa do filme. Vocês iam no cinema para dar o tempo um do outro. Vocês iam no restaurante, mas vocês estavam nem aí para a comida que vocês iam comer.
Vocês queriam ficar olhando um para o outro, conversaram com o outro, tocaram um ao outro. Aí casa. Aí casa é assim, eu quero assistir Os Vingadores. Aí você vai assistir Os Vingadores no cinema. Aí joia. Aí a mulher resolve assim, esticar a mão assim por baixo do seu cotovelo. Você fala, para mulher, eu estou assistindo lá, olha lá o Capitão América, vai me atrapalhar. Ou você está no restaurante, você briga pela comida. Você briga com o garçom porque a comida está fria. Você briga por tipo de comida que você vai comer. Você está focado na comida, você nem olha para sua esposa mais. Vocês vão literalmente para comer. Isso não é dedicar tempo. Dedicar tempo a outra pessoa não é falar assim, tá bom, pastor, quando chegar em casa hoje eu vou dedicar tempo para minha esposa. Então, a gente vai chegar em casa, vamos ligar a TV, e eu vou pôr lá no VT do jogo do Corinthians, e eu vou assistir junto com ela no sofá o jogo do Corinthians. Não, cara. Não é por aí. É dar a sua atenção total. É uma ilusão a gente achar que isso vai acontecer automaticamente, sem envolver esforço da nossa parte. Tem um texto bíblico que é um pouco complicado, eu nem coloquei ele aí, parece complicado, mas não é. Que é quando Paulo, em 1 Coríntios 7, afirma que é melhor viver sozinho do que casado. Muitas pessoas não entendem o foco do apóstolo Paulo ali quando ele fala aquilo. Mas o seu foco é justamente esse. Paulo não era machista, Paulo não era contra o casamento. O que ele estava querendo dizer é que para um casamento ter sucesso, é necessário muito esforço. E ele está querendo dizer, meu amigo, se você não for se esforçar para o seu casamento dar certo, é melhor que você fique solteiro. E talvez Paulo já tivesse sido casado quando ele falou isso. Talvez ele fosse viúvo, enfim, ele tinha experiência do que ele estava falando. E naquele contexto, tirava o foco da pessoa na missão da igreja, na missão daquele momento ali da igreja, que era pregar o evangelho. Ia tirar o foco um pouco. Mas, por outro lado, Paulo fala assim, mas se você tem desejo de casar, é melhor se casar do que ficar ardendo de desejo. Esse é o texto que ele fala. Mas note que o apóstolo Paulo está nos dizendo que nós precisamos dar atenção total, que ser casado dá trabalho. E agora deixa eu sair do casamento. Se relacionar bem com seus filhos, dá trabalho. Tratar bem seus sobrinhos, ou seus pais, ou seus tios, dá trabalho. Você precisa deixar um pouco o videogame para bater um papão com eles. Dar atenção. Você precisa largar um pouco os seus livros para conversar sobre o que você está lendo com as pessoas que você ama. Dar tempo com atenção. Nós precisamos entender o seguinte. Eu coloquei aí, dar alguns minutos de atenção total, coloquei. A quem amamos é um poderosíssimo comunicador do amor. Mas total mesmo. Para com esse negócio de estar diante da pessoa que você ama com o celular na mão. Tá bom. Sim, o quê? Isso aí que você falou. Não, mas o que você acha? Eu concordo. E você está lá curtindo as coisas no Facebook, postando no Twitter, ou falando com alguém no WhatsApp. Para com isso, gente. Isso não é dar atenção. Você está dizendo para a pessoa, olha, outras pessoas e outras coisas são mais importantes para mim do que você. Em outras palavras, eu amo mais a pessoa que postou essa piadinha engraçadinha aqui e eu estou respondendo, do que eu te amo. É isso. Isso é tão sério que é muito comum nós ouvirmos esse tipo de reclamação em gabinetes pastorais ou de psicólogos. Diz assim, você não passa mais tempo comigo. Já ouviram isso? A mulher falando? Ou às vezes até o marido falando? Ou um filho falando? Isso ocorre, sabe por quê, gente? Porque a linguagem principal do amor daquela pessoa é o tempo. E aí às vezes você diz assim, mas eu vivo te dizendo que eu te amo. E a pessoa fala, isso não me importa, eu quero você. A sua linguagem principal do amor é o que você fala.
A linguagem da pessoa é o tempo. Você precisa descobrir qual a linguagem principal da pessoa para você encher o tanque de amor da pessoa. Porque o tanque de amor principal da pessoa não necessariamente é igual ao seu tanque de amor. Se você casar com uma pessoa que tem o mesmo tanque de amor que você principal, dê glórias a Deus e aleluia, mas não é o mais comum. E em outros momentos dessa série eu vou explicar o porquê. Tem uma história muito interessante que conta de um menino com a voz tímida, com os olhos de admiração, assim, pergunta para o pai dele: papai, quanto o senhor ganha por hora? E aí o pai, num gesto severo, cansado, irritado pelos problemas do dia a dia, pela falta de dinheiro, ele responde duro com o filho: escuta aqui, meu filho, isso nem a sua mãe sabe, não me amole porque eu estou cansado. E aí o filho insiste: papai, por favor, só me fala quanto o senhor ganha por hora. E aí o pai respondeu: tá bom, meu filho. Aí ele fez uns cálculos lá rapidamente, ele chegou à conclusão: R$3. Papai ganha R$3. Por que você quer saber? Aí o filho responde: ah, tá, então tá bom. O senhor poderia me emprestar R$1? E aí o pai, já irado, achando com mais brutalidade ainda, ele respondeu: ah, então era essa a razão porque você queria saber porque eu ganho, né? Só quer me procurar por dinheiro. Vai dormir e não me amole mais, seu aproveitadorzinho. Aí, diz a história, o filho foi dormir, uma lágrima caiu no canto dos seus olhos, e o pai, então, que pensou em aliviar nos olhos do pai, tá? Pensou em aliviar a sua consciência, ele vai para o quarto do filho, e em voz baixa ele pergunta para o filho: filho, você ainda está dormindo? Não, papai, respondeu o filho sonolento. Olha, aqui está o dinheiro que você me pediu. Está feliz, meu filho? Puxa, papai, muito obrigado, disse o filho, levantando da cama e retirando mais R$2 da caixinha que estava debaixo da cama. E aí ele disse para o pai: papai, agora já completei o dinheiro. Tenho R$3. Você poderia me vender 1 hora do seu tempo? Essa é uma história que vale para a relação de pais e filhos, para a relação de cônjuges, de netos, de sobrinhos, até de amigos, a família estendida. É isso que eu quero dizer para você sobre a importância do tempo que você doa. Aquele pai só morava com o filho dele. E nós temos que entender essa diferença. A diferença de passarmos tempo juntos versus a diferença de viver perto um do outro. Casais estão destruindo as suas famílias porque apenas vivem perto um do outro. Filhos estão se afastando dos pais porque apenas eles convivem na mesma casa. Meus amados irmãos, nós queremos amar e queremos ser amados, como cantava o Titãs há um tempo atrás. A gente não quer só comida. Tudo bem, o contexto deles era outro, mas eu estou aplicando aqui. A gente quer amor, eu quero ser amado, eu quero passar tempo de qualidade junto. É possível você viver na mesma casa com uma pessoa, mas não passar tempo junto com a pessoa. Deixa eu tocar num assunto delicado. As redes sociais só atrapalham nesse sentido. Porque nas redes sociais, entre aspas, todo mundo vive perto um do outro. Mas ninguém passa tempo junto um com o outro. É como se a gente vivesse dentro de uma bolha. Ninguém passa tempo junto. E aí isso vira um vício. Um vício que as pessoas levam para a vida real. Esse é o grande problema das redes sociais. E meus amados irmãos, redes sociais têm arruinado as nossas famílias. Eu tenho aconselhado muitas pessoas a largarem redes sociais, ou temporariamente, ou permanentemente. Nos últimos dias, para eu
dar o exemplo, para eu mostrar para algumas pessoas que eu tenho aconselhado a não usarem redes sociais, eu estou fazendo jejum das redes sociais. Se você entrar nas minhas redes sociais, todas, você vai perceber que não tem atualização, nem participação nos últimos mais de 10 dias. Jejum de rede social. Para eu mostrar, que sou uma pessoa extremamente ativa nas redes sociais. Do dia para a noite, pum! Mais de 10 dias. Para quê? Para provar para as pessoas que eu aconselho que isso é possível. É para isso que serve um jejum. Dieta é um jejum. Você faz dieta por um tempo, dieta restritiva, né, de calorias, até você chegar no peso, opa, agora atingiu o equilíbrio. E aí você libera um pouco mais. Eu não estou dizendo que são ruins em si, mas a rede social. Mas é incrível a capacidade que o ser humano tem de converter em mal tudo que pode ser bom. Há excelentes aspectos nas redes sociais, e eu não vou ficar fora delas por muito tempo. Mas eu precisava provar para mim mesmo e para pessoas que eu aconselho que isso é possível e que isso é bom. Sabe qual que é o nosso problema? Nós temos a mania de valorizar as coisas erradas. A gente coloca o nosso foco em coisas e não em momentos. Por exemplo, um pai acha que um videogame pode unir ele com o filho dele. Ou com o sobrinho dele. E de fato pode. Mas a gente acha que quem está fazendo a coisa é o videogame. Mas não, o que está fazendo a coisa é o tempo que você está junto com seu filho jogando videogame. Ou você acha que se for com a filha no cinema, o cinema vai resolver, vai solucionar os problemas meu com a minha filha. Claro que não. Essas atividades são apenas veículos, são instrumentos. O que importa são as emoções criadas. É o teu filho lembrar 10, 20, 30, 40 anos depois daquele momento em que esteve com você. Jogando bola, no caso de levar num campo de futebol. Doar seu tempo significa você ouvir, não você falar. Nós falamos a semana passada da importância do que você fala. E a diferença da primeira e da segunda linguagem é justamente essa. Doar o tempo significa mais ouvir do que falar. Nós confundimos... Atenção, homens, porque eu vou falar especialmente para vocês. Quando eu falei que eu ia gastar muito tempo, eu estava exagerando. Também não é assim. Nós confundimos doar o nosso tempo à pessoa em dar conselhos para a pessoa, principalmente os homens. Eu vou ouvir, joia pastor, vou dedicar tempo à minha esposa, vou bater um papo com ela, vou dar atenção, vou olhar no olho dela. Aí ela começa a falar. Aí 60 segundos depois que ela começa a falar, você já... não, eu tenho a solução para isso daí. É o seguinte, você faz isso daqui, isso daqui, isso daqui, isso daqui, isso aqui. Beleza. Aí a mulher fica olhando para sua cara assim. Aí vocês continuam conversando. Aí ela começa a falar outra coisa, você já interrompe ela. Não, isso daí eu já falei, com fulano, beltrano, cicrano, e já vai dar certo. Pior é quando você fala assim, não, isso daí é o seguinte, faça como eu. Igual eu fiz. Você está com problema no seu trabalho? Faz igual eu fiz no meu trabalho. Afinal de contas, eu sou perfeito, você não. Então você faz isso, 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 isso. Aí no dia seguinte vocês vão conversar, a mulher traz os mesmos problemas. Aí você fala para ela, mas você não fez o que eu falei? Ela fala, não. Fala, mas então faça. Aí vem o terceiro dia, acontece a mesma coisa. E aí você pergunta, mas você não fez? Não, não fiz. Então larga a mão, não vou mais falar com você, realmente não dá nada certo, você não me ouve. Não é isso que a mulher quer. Ou o homem, eu estou dando o exemplo da mulher. Ela quer a sua atenção, cara. Ela quer a sua solidariedade, ela quer que você ouça. É aqui que está o ponto que surge aquelas milhares de piadinhas de que as mulheres não conseguem ser compreendidas pelos homens. É por causa disso. Ela não quer solução para a vida dela, ela quer só compartilhar. É muito mais fácil do que você imagina. Ou ele. Ela quer a sua compreensão, ela quer o seu apoio. A gente tem que se concentrar em ouvir e falar menos.
Eu não sei. Não sei se é a geração videogame, que agora já é adulta e está casado e empregado, que foi criado nos videogames, e videogame é assim, tem um desafio, você tem que buscar a solução. Tem um desafio, você tem que buscar a solução. Tem que passar daquela fase, destruir aquele chefão, chegar no final do jogo. E aí o cara leva isso para a vida dele. Ah, tudo na minha vida é um desafio, eu tenho a solução, e aí ele tenta a solução, e aí ele tem 7 vidas. Depois de 7 vidas ele tem os continues. Ele vai tentando, ele acha que é isso. Gente, se relacionar não é videogame. Desculpa. Você precisa ouvir, você precisa dar apoio, você precisa estar junto. Relacionamento não é assim. Sai dessa matrix que você está vivendo, vem viver a vida real. Bem-vindo ao mundo real. Esse é um problema especialmente para nós ocidentais. Né? Os ocidentais valorizam a maneira eficiente de pensar e falar. Os orientais em ouvir. Só queria te lembrar que tudo que você lê na Bíblia de Jesus e todos os demais, nós estamos falando de cultura oriental. O que eu quero dizer, para a gente caminhar para o final, é para você estar atento aos sentimentos. Se de tudo que eu falei aqui for para você guardar uma coisa, guarde isso. Preste atenção aos sentimentos da outra pessoa. A pessoa sempre vai dar sinais, ou gestos, ou trejeitos, expressões, vai falar alguma coisa que vai expressar a forma com que a pessoa está se sentindo. Então atenção, homem, não importa o que a sua mulher está te falando. O que importa é o que ela está sentindo. E você tem que perceber o que ela está sentindo. E o mesmo vale você, mulher, com relação ao seu marido. E o mesmo vale você, pai de adolescente. E você, adolescente, que está me ouvindo. O que importa são os sentimentos. O homem é assim. A mulher emburrou. Vocês conhecem essa expressão, né? A mulher emburrou, ele já fica logo pensando, o que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? Pensando. O que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? Muitas vezes é o contrário, muitas vezes é o homem que age assim. Né? Pior que a pergunta dele é sincera. De fato, ele não sabe mesmo o que ele fez de errado. Mas, gente, sabe por que ele age assim? Porque ele acha que os seus relacionamentos são regidos pela razão. E nós precisamos entender que os sentimentos, a razão faz parte, mas os sentimentos são também muito importantes nos nossos relacionamentos. Então eu quero dar uma dica para você. Nesses momentos a solução é falar sobre os seus sentimentos ou sobre os sentimentos da outra pessoa. Abre o jogo. Fala o que você está sentindo. Não fala o que você está pensando. Porque quando a gente fala o que a gente está sentindo, é que a gente gera uma intimidade. Ou fala o que você acha que a outra pessoa está sentindo. Faça a pergunte para você mesmo. Que emoção que eu estou sentindo agora? Que emoção eu estou sentindo agora enquanto eu prego? Pensei. Que emoção vocês estão sentindo? Qual o sentimento de vocês enquanto eu prego? Se nós pudéssemos falar... Olha, gente, eu estou me sentindo assim, enquanto eu estou falando aqui. Estou preocupado com o horário. E vocês falando... a gente também está. Isso gera conexão entre nós. De onde que nós aprendemos isso? De Jesus, com Jesus. O texto que nós lemos na ordem de culto, eu vou mostrar ele rapidamente porque nós já lemos, eu não vou ler ele novamente. Mas você que não leu e está escutando esse áudio, é o texto de João 4, de 7 a 21. Olha que curioso, nós já lemos, só quero enfatizar umas coisas. Senhor, como que o Senhor pede a mim água para beber? O foco da mulher estava no que Jesus estava pensando. Olha a resposta de Jesus. Se você conhece o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você teria pedido da água e ele teria dado a água viva. O foco de Jesus está no coração da mulher, não na sede física. E aí ela continua. O Senhor não tem como tirar a água. Olha só, o foco dela está na água.
E ela levanta uma curiosidade a respeito se o Senhor é maior que o nosso pai Jacó. E ela demonstra religiosidade. Jesus não está preocupado com isso. Jesus responde, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas da água que eu tiver, não, vai jorrar e vai jorrar para a vida eterna. O foco de Jesus estava nos sentimentos daquela mulher. O foco estava no seu coração. Jesus começa a oferecer algo para ela. Jesus quer se doar. Jesus quer oferecer o melhor. Mas ela não, ela entende, mas entende em parte. Ela fala, joia, me dá dessa água para que eu não tenha mais sede. Aí ela fala assim, para que eu não precise mais vir aqui no poço. Não! Ela volta para o materialismo de novo. Ela queria resolver os seus problemas materiais. Ela queria soluções. E aí Jesus entra no assunto família. Ele disse, vá, chame o seu marido e volte. Jesus traz a família para a conversa. E ela responde, não tenho marido. Gente, provavelmente aquela mulher fez uma pausa quando Jesus falou, vai, chame seu marido. Ela ficou cabisbaixa. Eu não tenho marido. Mas ela tinha. Mas ela fala que não tem. E aí Jesus fala, você está dizendo a verdade. Porque aquele homem que está na sua casa não é seu marido. Por que Jesus estava preocupado com os sentimentos daquela mulher? Aquela mulher abre o coração. Jesus era estranho, Jesus era de outro povo. Estava na beira de um poço com ela, não era um local agradável, não era cafeteria. E ela se abre, ela não precisava ter falado para Jesus que ela não tinha marido. Porque Jesus tocou nos seus sentimentos. Ela se abriu e falou a verdade. E assim continua o diálogo. Depois você pode reparar. Ela volta em assuntos materiais, assuntos do dia a dia. Igual a gente. E Jesus preocupado com os nossos sentimentos. Igual a gente, sempre querendo desviar o foco para questões importantes. Vamos falar de água. Vamos falar sobre estranhos. Vamos falar sobre onde é o lugar da adoração. Mas Jesus ensina a nós irmos direto ao ponto. Ao coração. O foco de Jesus era os sentimentos. E não os pensamentos. Jesus literalmente, presta atenção no que eu vou dizer aqui. Jesus literalmente doou o seu tempo àquela mulher na beira daquele poço. Ele poderia simplesmente matar a sua sede física, mas não. Porque Jesus amava aquela mulher, ele se importava com ela e ele agiu diferente. Porque nós amamos a nossa mulher, o nosso filho, o nosso marido, o nosso avô, o nosso sobrinho, o nosso neto, seja quem for. Porque nós amamos. Nós devemos nos importar com os sentimentos dessas pessoas. E devemos nos doar, devemos nos entregar a esses sentimentos. Isso é fundamental. Mas para isso é necessário esforço. É necessário esforço. Essa semana eu atropelei um skatista. Eu quero que você entenda aqui como é que funcionam nossas emoções. Eu estava subindo essa rua aqui lateral da igreja, em frente à academia. À noite, chovendo. O skatista deve ter entrado no ponto cego do meu carro. Eu acelerei, quando eu vi, ele já estava em cima do meu capô. Eu parei, como deve ser feito, né? Eu parei na esquina, olhei para os dois lados, acelerei e de repente o skatista estava no meu capô. Eu sozinho. Primeira reação minha, raiva. Desci o vidro do meu carro, falei, tu tá maluco, meu irmão? Da onde você surgiu? Falei bravo com ele. Irado. Porque quando você faz a coisa certa, você para na esquina, você olha, e acontece uma coisa dessa, você fica irado. E eu não fiquei bravo por causa do meu carro, se tinha amassado ou não. Fiquei bravo pela irresponsabilidade dele. Mas tudo ocorre em frações de segundos. Ele olhou assustado para mim. Eu percebi os meus sentimentos de ira. E quando eu percebi os meus sentimentos de ira, eu mudei os meus sentimentos. E aí a minha segunda frase foi algo do tipo,
mas você está bem, cara? Você se machucou? Quer que eu te leve para o hospital? Estragou seu skate? E aí o semblante dele mudou, ele ficou em paz. Porque ele viu que eu estava quase querendo matar. Além de ter atropelado o sujeito, eu ainda queria matar depois. É isso que ele pensou. Mas aí ele viu que não. E aí eu cheguei em casa, na hora eu não percebi isso tudo que eu estou falando para vocês. Tudo aconteceu muito automático. Ele falou que não precisava, eu dei a ré do carro porque o skate tinha ficado embaixo do carro. Eu vi que ele estava bem e ficou tudo bem. Eu cheguei em casa e aqui está o segredo de relacionamentos. Entendam, gente, eu não quero dar um exemplo meu porque eu sou perfeito e você não. Eu vou dar um exemplo que eu achei legal, mas eu poderia te dar centenas de erros que eu já cometi, tá? Cheguei para a Gabi e aqui está um segredo para você ter intimidade com a pessoa que você ama. Falei, amor, atropelei um skatista. Ela olhou assustada para mim, com o Benjamin no colo. Aí eu falei, no início eu fiquei nervoso, mas depois eu dei atenção a ele. Foi culpa dele, mas minha também. Perceba. O que eu fiz quando eu cheguei em casa? Eu disse para a pessoa que eu amo os meus sentimentos, tanto os ruins que eu tive, quanto os bons que eu tive depois. Mas eu disse para ela os meus sentimentos. Isso gera, num relacionamento, uma conexão. Eu falo, puxa vida, ele teve uma experiência. Eu poderia ter chegado em casa chutando o cachorro, a cachorra, no meu caso, dizendo, um imbecil entrou no meu carro ali. E ela ia ficar assustada comigo, não ia levar nada. Mas eu falei, olha, tive uma experiência assim. É por isso que eu quero terminar dizendo para você que Jesus ainda doa o seu tempo para nós. O que Jesus quer nos ensinar é que Ele nos amou e Ele se entregou por nós. E você pode se entregar também. Quando Ele diz em Mateus 28, 20. Olha como Jesus ainda doa, mesmo ressurreto, mesmo depois de ressurreto, o seu tempo para nós. Ele diz, leia comigo. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Entenda uma coisa. Ele gasta tempo com você, e tempo de qualidade, porque Ele te ama. Ele te ama. Ele se doou para que você fosse perdoado por Deus. Essa mesa que nós vamos celebrar agora, ela está aqui porque Ele pagou a sua dívida, Ele se doou, Ele deu vida e Ele quer que a sua família seja bem-sucedida. Ele quer que a sua família seja feliz. Por isso é importante você entender o tempo que você doa. Eu gosto de umas perguntas e respostas que o Gary Chapman apresenta no final do capítulo, e eu vou reproduzi-las na íntegra aqui, que fala assim, mas então eu vou fazer algo que eu não quero com a pessoa que eu amo? Doar o seu tempo, né? Você queria jogar bola, mas você vai doar o seu tempo à pessoa que você ama. Então eu vou fazer algo que eu não quero? Sim! Jesus não queria morrer na cruz. Por isso Ele agoniza no Getsemane. Mas era necessário, porque Ele nos amava. Tá, mas vai valer a pena? Com certeza vai. Com certeza. Ah, mas o que eu ganho com isso então? Você vai ganhar o prazer de viver com alguém que você ama. E que se sente amado por você. O que você quer mais da vida? Viver com quem você ama e a pessoa ser amada por você. Vai valer a pena. Então entenda na sua vida a importância dessa linguagem do amor. O tempo que você doa. Essa linguagem é tão importante que eu mostrei na prática aqui hoje. Porque eu amo vocês.
o tempo que eu estou pregando sobre esta verdade para vocês. Mas eu não podia sair desse púlpito sem dizer isso para você. Porque eu te amo, porque Deus te ama. Poderia ter enxugado e cortado partes? Certamente. Mas eu quis falar tudo. E eu creio que Deus está por trás desse meu desejo. Amém? Pai amado, obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Senhor, por este tempo que nós estivemos aqui também dedicando ao Senhor, porque o amamos, Pai. Obrigado, Senhor, pelo aprendizado dessa noite, que possamos de fato colocar em prática. Possamos de fato amar nossas famílias, nossos queridos, nos dedicando a eles. Possamos também nos dedicar ao Senhor, nos dedicar à Tua missão, Pai, por amor a Ti, por amor ao Teu Evangelho. Amém. Transforma-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé? E assim que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está nesta mesa conosco, o poder de Deus Pai Todo-Poderoso, e a graça, a ação, a transformação que o Espírito Santo nos traz no nosso dia a dia, seja com cada um de nós, com cada casal, com cada família aqui representada, não apenas hoje, mas para todo sempre.